Menos de 20 dias para o final do ano, e para você que quer aprender a investir, esse vídeo vai tirar algumas dúvidas que você possa ter e também te orientar para que o ano que vem você possa começar o ano guardando, investindo, criando uma reserva de emergência. E apesar de um ano muito difícil, o ano de 2024 tem sido um ano maravilhoso. Os investimentos que a gente fez têm dado certo, inclusive no mercado novo que eu explorei de criptomoedas, o mercado também do exterior, que era um mercado que era novo para mim. E nesse vídeo eu vou estar passando tudo que deu certo para mim, tudo que eu aprendi, segundo o meu ponto de vista. E é interessante frisar que esse vídeo não é uma recomendação, mas apesar de não ser uma recomendação, é interessante que você possa também aprender uma forma diferente de investir, a minha maneira. E aqui eu vou estar passando também alguns canais que eu sigo, são pessoas que estão há mais tempo no mercado, pessoas que têm mais experiência e que também vai estar te ajudando e auxiliando também. E tenho certeza que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos. Bom, e é interessante a gente começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu gosto de citar algumas passagens bíblicas, inclusive na passagem de Eclesiastes 11, versículo 1, ele fala: lance o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o acharás. Trazendo isso para o mundo dos investimentos faz muito sentido, porque na época em que o agricultor, após uma grande colheita, ele então reservava 75% para ser usado na sua casa e 25% ele reservava ali para quando chegasse a próxima estiagem de chuva. Isso é interessante, que quando chegava a chuva, às vezes não era aquela época de muitas chuvas, então formava pequenas poças d'água ou bolsões d'água e ele acabava plantando ali naquelas poças d'água mesmo. Trazendo também para os dias de hoje, isso mostra aqui um planejamento e você também ter os recursos necessários no momento oportuno, no momento de oportunidade, você vai estar podendo multiplicar esse seu patrimônio. E falando sobre algo relevante de vocês saberem, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica do nosso país, ela subiu na última reunião do Copom, na quarta-feira passada, e segundo o Space Money, a projeção que os especialistas acreditam é que no próximo ano ainda ela possa subir a 14%. Então, segundo o boletim Focus, a projeção da Selic em 2025 é de 13,5% podendo chegar a 14%, sendo que a previsão do ano passado é que esse ano ela estaria 9% em dezembro. E com esses dados, a previsão que 2026 e 2027 também pode estar subindo. Outro dado relevante também é o Ibovespa, que vem caindo muito, inclusive hoje está na faixa dos 124 mil pontos. E então isso é muito interessante porque, como a gente vai estar falando de renda fixa, é algo que também é relevante para que a gente vai estar investindo em ativos que vai estar atrelado à taxa Selic. E o ano passado, a previsão era que o Ibovespa chegasse a 150 mil pontos. Esse ano ela deu uma subida no final do ano passado e os especialistas diziam que ela poderia ultrapassar os 150 mil pontos. Em janeiro ela estava na faixa dos 132 mil pontos, porém agora, no momento que eu gravo, ela está na faixa dos 124 mil pontos, podendo cair ainda mais com a dívida pública aumentando, com tantos gastos do governo. Então, por um lado também é ruim, porque algumas ações podem estar desvalorizando. Por outro lado, é muito bom que a gente pode estar refazendo o nosso preço médio, comprando boas empresas num valor descontado e formando uma carteira, porque ela vai subir. Isso é certo que ela vai subir. Então, o momento de você investir, por mais que pareça ruim, é o momento ideal, porque a hora que ela começar a subir, os valores das ações que você compraram lá embaixo, vocês vão ter uma valorização em cima do dividendo que essas empresas vão pagar e ainda a valorização sobre a ação que você comprou. E o dólar também, que ultrapassou a casa dos R$6, batendo seu recorde histórico. E é interessante que, como eu disse, com a dívida pública aumentando, os gastos do governo aumentando, a previsão é que o dólar possa chegar a R$7. Obviamente, isso daí pode ser também para assustar um pouco o governo, mas isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que os alimentos, muitas coisas no Brasil, o combustível é atrelado ao dólar, então ele pode estar aumentando, também vocês podem estar protegendo o seu patrimônio investindo no exterior, que é algo que a gente vai estar falando aqui também. Então é interessante vocês saberem sobre esses dados, porque isso vai definir aonde você vai estar realocando o seu dinheiro, o seu capital. Então, por mais que isso seja uma coisa ruim, também é algo que você possa estar usando isso a seu favor.
para que lá na frente você possa colher bons frutos do que você está fazendo agora. E com certeza não podemos deixar de fora o Bitcoin, que com certeza esse ano foi o que mais foi falado, ultrapassando a casa dos 100 mil dólares. No momento que eu estou gravando aqui agora, ele está a 106 mil dólares ou 650 mil reais, subindo um pouco hoje. A Ethereum também, que é uma segunda moeda mais forte atrelada ao Bitcoin. E é interessante que o potencial do Bitcoin é crescer ainda mais no próximo ano. Ou seja, seguindo o padrão que é a cada 3 anos ele sobe e em um ano ele cai, em 2025 ainda seria o terceiro ano de crescimento. Acompanhando o gráfico aqui, vocês podem ver que esse ativo vem valorizando ano a ano e em 2008 ele caiu, menos 73%. Em 2019 começou a subir até 2021, chegando a 47 mil dólares. Em 2022 ele caiu de novo. E 2023 começou a subir de novo, chegando agora ultrapassando a marca dos 100 mil dólares. Ou seja, no seu segundo ano. E isso é interessante porque o Bitcoin é uma moeda que ainda é uma moeda, por mais que muitas pessoas podem ter dúvida, obviamente, e a gente tem que ter dúvida mesmo daquilo que a gente não conhece, mas é uma moeda que vem se mostrando muito forte, ou uma reserva de valor, como muitas pessoas dizem, que pode estar até substituindo o ouro futuramente. Então isso é interessante porque nunca é bom a gente descartar algo que está dando certo. O ideal é você não colocar todo o seu patrimônio, obviamente, não colocar todos os ovos em uma cesta só, mas é interessante você também ter um pouquinho daquilo ali, porque se esse ativo valorizar e ele também está subindo nos próximos 10, 20, 30 anos, é interessante que você também faça parte disso, ao invés de você ter aquela sensação de que sempre ficou para trás, perdeu, duvidou e deixou de acreditar. Então eu fui uma pessoa que eu não acreditava muito no Bitcoin, até eu começar a estudar. E é interessante que o ano passado foi o primeiro ano que eu tive contato com essa moeda, e jamais que dobrei o meu capital que eu investi, mas mesmo assim não vou sair colocando um montão de dinheiro, porque é algo que eu ainda não entendo, mas é algo que eu sei que dá certo, porque se você acompanhar nesses últimos, desde 2010, ou seja, nesses últimos 14 anos que essa moeda existe, óbvio, veio algumas moedas antes que não deram certo, mas 14 anos que essa moeda está consolidada no mercado. É uma moeda forte, uma moeda que se vem valorizando cada vez mais, e é um mercado novo, esse mercado digital. E como é uma moeda descentralizada, não tem o governo no comando, isso é interessante porque você pode estar protegendo o seu patrimônio, onde com certeza você deve ter visto notícias ou alguma coisa relacionada a isso, onde o governo bloqueou os bens da pessoa, e quando você tem esse ativo, ele não é bloqueado, uma vez que você tem o controle desse ativo. Bom, e agora o assunto principal do vídeo, que é como que a gente vai estar organizando essa carteira, como que a gente vai estar organizando nossas contas e tudo mais. Bom, obviamente esse vídeo é uma pequena pincelada, eu vou estar em outros vídeos explicando de uma forma mais detalhada, num passo a passo, desde quando de você abrir a conta, até você também estar abrindo em uma corretora. E, obviamente também não é uma recomendação de nada, até porque eu não sou nenhum especialista. E uma das formas mais baratas de investir são livros. E é muito interessante você que não gosta de ler, mas se você for puxar nas estatísticas, geralmente todas as pessoas que têm sucesso são pessoas que leem, pessoas que gostam de ler livro. A gente hoje fica muito nas redes sociais procrastinando em Instagram, ou WhatsApp, ou Facebook, ou TikTok. E é interessante também você realocar seu tempo. Tudo é realocação de tempo, de recurso. Então tudo é realocação. Você realocar esse tempo que você gasta, às vezes 2, 3 horas, e você usar esse tempo em seu benefício, porque é interessante que quando você começa a ler livros, ela abre muito a sua mente, porque você começa a ver que não existe nenhum milagre, não existe mágica, e sim disciplina. Comece a investir em livros, invista em vídeos, tem muitos vídeos que eu assisto. Eu vou te deixando aqui alguns canais que eu gosto de ver, obviamente tem mais. E também outra forma de investir barato é o que? Cursos. Você pode estar comprando cursos, o próprio curso de milhas. Eu comprei vários cursos para mim entender sobre marketing digital também.
Então, é interessante que você possa estar investindo em você mesmo, uma vez que a economia nunca vai mudar. E o que precisa mudar muitas vezes é você. O que precisa mudar muitas vezes somos nós. A gente espera muito do governo, a gente espera muito do próximo, mas o contrário disso, a gente precisa fazer a mudança. A gente precisa acreditar em nós mesmos. Bom, então como vocês podem ver no gráfico, eu faço a divisão, eu dividi essa pizza em 4 pedaços, em despesas básicas, que é a nossa conta de água, luz, telefone. Obviamente, cada pessoa tem um gasto diferente. Muitas das vezes a pessoa pode pensar, mas eu ganho pouco, mas isso e aquilo. Gente, quem quer realmente faz acontecer. Não existe desculpa. A gente sabe o segredo. Quem quer, corre atrás. Muitas pessoas podem falar, procura um outro serviço, procura isso, aquilo. A gente tem que entender o seguinte, que você sabe o seu limite. Muitas das vezes não é nem quanto você ganha, muitas das vezes é como você usa esse dinheiro, como você realoca esse dinheiro. Às vezes tem muitos luxos desnecessários que está consumindo muito do seu salário. Talvez é hora de você cortar um pouco isso para que você lá na frente possa colher frutos sobre isso. Então, eu não vou estar falando aqui o quanto que você tem que gastar de água, de gás, de energia. Cada um sabe o quanto que tem que fazer disso, todo mundo tem consciência sobre isso. Então é interessante que você veja o que você precisa. Eu também gosto de pensar que investimento também é uma forma de você passar um tempo com a família. Então não adianta você trabalhar de domingo a domingo e você às vezes perder o seu casamento, porque não adiantou de nada. Uma vez que a união de 2 pessoas é muito importante, porque às vezes você pode estar ruim, você pode estar caído, essa pessoa ajuda você a levantar. Então não adianta você só querer investir no seu dinheiro, na sua renda, no seu patrimônio e você esquecer dos seus filhos, você esquecer do seu casamento. Então é muito importante você também saber seu limite, onde você pode fazer dinheiro, você pode usar de forma sábia e você também não possa deixar de lado a sua família, seus filhos, a sua vida também. Então, voltando aqui, emergência também é o que eu gosto de deixar, ou seja, o interessante para você que trabalha registrado é de 6 meses, e para você que é empresário, você tem empresa, é de 1 ano, mas obviamente vai de cada pessoa, vai de como a pessoa, geralmente, se é uma pessoa que vive muito no cartão de crédito, uma pessoa que tem muitos gastos, então é interessante você ter uma renda que também possa te ajudar quando você for mandado embora, quando surgir um imprevisto, seu carro quebrar, precisar ir no hospital. Então é interessante você ter esse dinheiro, porque em alguma emergência você não tira ele da onde você está investindo. E ele sim é usado exatamente com esse propósito, emergência. E também não pode esquecer que quando você recuperar esse dinheiro, colocar lá de volta. Não é só deixar ele ali, usou, acabou. Não, depois você vai, coloca ele de volta, para que uma próxima ocasião aconteça, você possa atravessar essa tempestade aí sem preocupação. Viagem, é bem interessante, isso eu vou falar o que eu faço com a minha esposa. Eu gosto de separar 10% do meu salário, porque a cada 3 meses a gente gosta de fazer uma viagem. Obviamente, não é uma viagem de luxo, não é uma viagem no melhor hotel, mas é uma viagem que a gente possa conhecer um lugar diferente, uma viagem onde a gente pode ter uma experiência, se desconectar do mundo que a gente vive e ter um momento só para nós. Então, eu costumo tirar 10% para viagem e os outros 25%, assim como eu dei um exemplo em Eclesiastes, eu gosto de também os 25% eu realocando para investimentos. Por quê? Porque na minha concepção, segundo alguns livros que eu li, é interessante que eles falam que 25% é o ideal. Por quê? Porque a cada 4 anos que você investe, é 1 ano que você está aposentado. Então é interessante, obviamente que isso é algo simbólico, mas faz muito sentido, mas é interessante que você, no mínimo 25% do que você ganha, você invista para que você está investindo em você do futuro. E você do futuro está vindo cada vez um passo adiante de você mesmo, do presente. A ponto de você no futuro estar trabalhando simplesmente por amor, por prazer, ou ter condições de estar estudando alguma coisa diferente, algo que você realmente gosta de fazer. E você está vivendo algo diferente, não aquela vida que toda hora está precisando de dinheiro, toda hora está apertado. Então, 25% é algo interessante,
Porque, como eu disse, o investimento em si, ações, investir em imóveis, em qualquer outra coisa, ela não vai deixar você rico. O que vai deixar rico você é a persistência, é você continuar fazendo aquilo, investindo os seus lucros, reinvestindo no caso, e aí lá no futuro você vai estar colhendo esses frutos que você plantou lá atrás. Bom, e aí vindo aqui para a carteira de investimentos, lembrando, gente, eu vou estar aqui pincelando esse vídeo, falando de uma forma bem básica. Nos próximos vídeos eu vou estar explicando melhor. E, obviamente, nos próximos vídeos também eu vou estar explicando a forma que eu invisto, a forma que as empresas que eu vejo. E também eu vou estar explicando quando que eu compro, o que eu analiso nessas ações de cada empresa, o que eu vejo, qual que é o preço que eu compro, o preço que geralmente para mim, é óbvio que eu não gosto de vender, mas um preço acima daquele valor para mim é interessante. Se eu vender eu já estou com lucro. E uma análise de como que eu compro, qual que é o preço ideal para comprar. E voltando aqui para nossa planilha aqui, então eu invisto lá 15% em fundos imobiliários, 20% eu invisto em ações, 10% eu gosto de proteger, como eu disse, eu invisto no exterior. Hoje eu uso a conta da Avenue, obviamente tem a conta da Nomad e outras corretoras também que a gente vai estar falando depois. E na minha conta do Brasil, como é uma conta que eu já uso há muito tempo, eu uso a conta mesmo da XP Investimento, a Modal Trader, mas tem a BTG, tem tantas outras. Bom, então 15% em fundos imobiliários, 20% em ações, 10% no exterior, 50% em renda fixa. É interessante falar isso porque hoje tem o IPCA mais 7, eles estão falando de IPCA mais 8, mas no meu caso eu deixo mesmo ele reservadinho ali no CDIzinho do Nubank, porque a minha esposa, ela já estuda a área de imóveis e inclusive futuramente eu posso estar passando para vocês também alguns cursos que eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas quando eu souber melhor eu vou estar passando para vocês. Cursos como Charlene, o próprio Eli, a Priscila Perini também, que são cursos ótimos sobre leilão de imóveis e é algo que também é um dos mercados que mais fez milionários no mundo. Então eu deixo esse dinheiro ali porque quando aparece uma oportunidade de algum imóvel ou terreno ou qualquer outra oportunidade que possa me gerar frutos no futuro, também a minha esposa gerencia essa parte. Então é legal que, como eu disse, o casamento é exatamente para isso. É uma sociedade que, se vocês dois caminham junto, vai dar muito certo. Porque vocês caminham junto, vocês pensam junto, vocês planejam junto, então vocês desfrutam juntos também. Então, no meu caso, a renda fixa, obviamente nos outros vídeos eu vou estar falando de vários outros índices que vocês podem estar investindo, como o próprio IPCA, o CDI, mas no meu caso eu deixo lá por esse motivo. E criptomoedas que eu deixo, hoje eu tenho conta na Binance, mas tem você que talvez está investindo pela primeira vez, não tem essa confiança em algo diferente, você pode estar investindo pelo próprio Nubank. Hoje algumas moedas que eu invisto no momento são 3 moedas, obviamente tem alguns altcoins também, umas meme coins, mas isso não é relevante agora, porque se você está começando, o ideal é você começar com algo mais, como diz, perene, algo que você tenha mais segurança. Em ações, quando eu comecei, eu usei o método Barsi, que era o método de bancos, energia, seguros. Eu não investi em telecomunicação, mas obviamente tem algumas empresas que você pode estar investindo, como a própria Vale, a Klabin, a Suzano. Então é interessante você ter algo que te gere segurança, obviamente, não somente empresas que pagam dividendo, fundos imobiliários também, mas empresas também que você vê potencial de crescimento. Eu costumo dizer que eu invisto nas empresas que eu conheço. Na onde eu moro tem a companhia de energia que é a CPFL, eu invisto, tem a Sabesp, que é de saneamento, eu invisto, o banco que eu usava era o Itaú, eu invisto, tem próximo da minha casa a Home, eu invisto também. Então eu gosto de investir em empresas que eu vejo, que está perto de mim, que eu uso. No exterior, por exemplo, eu invisto em Netflix, que eu tenho, eu invisto em Microsoft, eu invisto na Nvidia, que é a placa do meu próprio notebook. Então eu invisto em coisas que geralmente eu uso, coisas que eu consumo.
É uma forma de você ter um cashback em empresas que você já está consumindo e você está contribuindo e também está gerando lucro para você mesmo. Então, no caso de você começar a investir, o ideal é você começar a investir em empresas que você tem segurança, talvez empresas que você mesmo usa. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, considere se compartilhar com um amigo seu. Se você achou que esse vídeo te agregou de alguma forma, seja muito bem-vindo, espero ter te ajudado. Como eu disse, eu também tenho muito que aprender e o legal é que eu aprendo também, porque para passar conhecimento para vocês eu tenho que agregar mais conhecimento, eu tenho que estudar um pouco mais. Então, o legal de eu fazer esse vídeo para vocês é que eu também estou aprendendo, eu também tenho que buscar mais conhecimento para estar trazendo para vocês. E é isso aí. Espero que todos os seus objetivos sejam alcançados e que o ano de 2025 seja um ótimo ano para todos vocês.